suportes e resistências, Fibonacci, zigue-zague e muitas dicas sobre trade você encontra aqui no nosso episódio de hoje do curso de trade aula 4. Bom dia, comunidade da Criptosfera, tudo bem? Peço desculpas aí pelo último vídeo, que o pessoal andou falando bastante sobre a questão da resolução, né? Como vocês sabem, eu não sou um youtuber experiente, então esses erros aí eu vou cometer, tá bom? Muito obrigado aí pelo pessoal que está compartilhando, está fazendo elogios, está fazendo crítica, é muito importante. E vamos para a aula, né? Antes da gente começar, eu vou pedir humildemente que vocês se inscrevam no canal, né? Compartilhem com os amigos e se gostarem, por favor, deem um like. Aí também ativem o sininho, né? Confirmação aí de que sempre eu vou estar postando vídeos diariamente. E isso é bem importante para vocês. Assim que o vídeo sair, vocês já ficarem sabendo. Tá bom? Então vamos lá. É muito importante que vocês tenham visto todas as outras aulas do curso, né? Desde a aula 1, a 2 e a 3. Né? A 3 ficou com a resolução um pouco ruim, mas deu para entender legal. Eu vou passar um pouco agora um resumo de tudo que a gente viu em todas as aulas. E essa aula vai ser a aula final, né? Final que eu digo, não que eu vou parar de fazer o curso ou postar mais cursos, mas a aula que, se você assistir da aula 1 à aula 4, você vai ter plena capacidade de se treinar, né? Fazer paper trade. O que que eu falo que é paper trade? Você olhar o preço, anotar, esperar ele subir, anotar o stop, tudo certinho e fazer. Então, se fizer paper trade, treinar todo dia, pelo menos de 1 a 2 horas, observar o mercado, você com certeza vai gerar muitos lucros mesmo, né? Seja ele em criptomoedas ou qualquer outro ativo, né? Porque as dicas que eu vou dar, né, são dicas que são de price action, são dicas que elas funcionam em qualquer mercado, né? Porque é o princípio básico do preço, né? O preço desconta tudo, desconta até o volume. Você pode ver que, erroneamente ou não, eu fazia muito trade antigamente, lá no começo da Nubes, ou lá no começo dos começos mesmo, no meu café aqui, eu fazia muito trade com indicadores, acompanhando o volume, o OBV, que é um Balance Volume. Usava alguns indicadores como o MFI, que também usavam volume como parâmetro de entrada para o cálculo. Mas você vai acabar percebendo que quando você escolher corretamente, né? Tá certo que você não vai pegar uma criptomoeda que tenha 20 bitcoins de volume no dia numa Binance, né? É irreal, não tem liquidez. Agora, se você pega uma moeda que está lá no topo, né? Que tem 2.000, 3.000 bitcoins em negociação nas últimas 24 horas, super tranquilo não olhar o volume dentro dos trades, tá? Então vamos lá, vamos parar de falar e vamos para o que interessa, né? Com o trade view aberto aqui, vou entrar aqui na Binance para a gente poder ver qual que é a moeda com o par aqui com maior BNB, né? BNB, XRP, OS. Por exemplo, essa One aqui, Harmony, que acabou de sair, é uma moeda que não é recomendável fazer trade. É um pump que está dando nela, né? Ela foi recém-listada e é o pump que está dando nela, né? Tipo, ela está maior que o Ethereum, por exemplo, né? E isso é surreal, né? Isso não é real, né? Isso não existe. Então, vamos pegar qualquer moeda aqui, vou pegar até o Ethereum mesmo, para a gente começar a brincar e passar uma revisão do que a gente aprendeu nas aulas anteriores, tá? E hoje eu vou colocar é, um, uma coisinha a mais que se chama Fibonacci e indicador zigue-zague. Esses são os únicos indicadores, perdão, só o zigue-zague que eu uso. Mas esses são os únicos indicadores que eu uso para fazer trade, tá? Então vamos lá. Coloquei aqui 15 minutos no Ethereum, tá? Passado é uma coisa que é importante
mas você vai ver que no trade não é determinante, como sempre dizer, tá? Passado é importante, mas não é determinante. O presente é algo que é muito determinante. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, a gente dá uma olhada aqui, ó. Eu dando uma olhada aqui nos preços, né? Basicamente aqui, né? Tá vendo que esse cara aqui bateu aqui, esse também, esse aqui também, tá vendo? Vou até circular aqui, ó. Esse, hum, esse, esse, esse. Esses pontinhos pretos aqui, meio feios que eu coloquei aqui, são pontos psicológicos, né, que a gente fala. Pontos psicológicos na onde a força compradora empurra o preço para cima. E isso, nas outras aulas eu expliquei que são os suportes. Pois bem, como a gente já identificou os suportes, que está bem nessa linha aqui, ó, apertar Alt H, foi um comando que o Felipe Bitnada me ensinou, porque eu sempre clicava ali. Pois bem, então aqui a gente já tem o suporte traçado, né? Então a gente sabe o quê? Que o preço e onde seria a resistência do preço? Tá vendo que a gente procura pontos que fiquem iguais. A resistência seria aqui, ó. Por quê? Porque esse aqui é um ponto, esse é outro, esse é outro, esse é outro. Então a gente pega aqui, ó, e traça a resistência dele, que é onde o preço deve parar. É um negócio que com o tempo vocês vão pegar muito forte, muito forte. No começo parece um pouco nebuloso, mas treinando o olho vocês vão pegar muito forte, vocês vão ver que é muito simples fazer trade. Então, baseado nesses aspectos, o que que a gente pode perceber? Quando o preço tocou aqui embaixo ou tocou aqui, você compra. É simples. Você compra. Aonde fica o seu target? Aonde você vai colocar? Um pouquinho embaixo da resistência. Coloca aqui, ó, 2%, né? Não precisa colocar lá em cima, que normalmente não chega até lá em cima, né? Às vezes passa e às vezes não chega até lá em cima, mas coloca 2% aqui, tá de ótimo tamanho, né? Tá sobrando bastante aqui da resistência. Se a gente colocar aqui, a gente desconta uns 0,75 e você consegue fazer um trade muito bom, com bastante resultado. Você pode ver que isso aconteceu aqui, tá acontecendo aqui, né? Parece que ele vai subir com força aqui. Aconteceu aqui também, ó. Subiu com força, bateu lá. Se a gente começar a ver o passagem, vai ver que ele respeita, ó. Não chegou, mas subiu, né? Agora aqui já é outra história, né? Aqui já rompeu resistência, rompeu suporte, aqui já é outros 500, né? Pois bem, era isso que eu queria recapitular e era isso que eu queria que vocês prestassem atenção e viesse na mente de vocês novamente, né? Como traçar suporte e resistência, ok? Vou pegar outra moeda que a gente estava vendo sempre nos cursos anteriores, que é EOS Bitcoin. A Ethereum está bem de lado agora mesmo, ela tá com bastante indefinição, né? Mas, mas a tendência para mim é que suba, né? Vamos lá, EOS. Como é que tá a EOS? A EOS também está respeitando muito o seu suporte, né? Pode ver que aqui ó, é uma área de suporte, suporte, suporte. Aqui a tendência dela é subir, né? Então vamos até traçar ela aqui, ó. E a tendência dela é subir. Tá tocando no suporte, é hora de comprar, não tenha dúvidas. Aonde você vai colocar o seu... Porque assim, o que eu quero explicar para vocês? Tocou no suporte, desceu um pouquinho, não tem problema, porque ali é a força compradora vai agir para o preço subir. É ali a resistência, o suporte psicológico das pessoas, né? Suporte, preço, essas coisas não existem. Isso é um desenho no gráfico, né? É a representação gráfica
de algo que, deixa eu apagar aqui as outras linhas que eu coloquei, de algo que é a demonstração de números, né? Representação gráfica dos números, né? Não é um suporte real, é um suporte psicológico que as pessoas colocaram ali, sendo que ali é onde o preço vai parar e possivelmente a força compradora vai entrar forte e vai fazer esse preço subir. Não tem lógica você e eu que somos pequenos, não somos baleias, não trabalhamos com 20 mil, 30 mil bitcoins. Não tem lógica a gente tentar nadar contra a tendência, ir contra a tendência ou ir contra a força compradora ou vendedora. Pois bem, estamos aqui na linha de suporte. Tem sentido a gente entrar vendido ou a gente vender? Nenhum sentido. A gente tem que ir conforme o exército, né? A gente tem que ir conforme o fluxo, conforme a gente tem que observar. A gente não pode ser manada, né? Não pode ser massa de manobra dos outros traders, mas porque é isso que as baleias fazem. Elas vão cercando as sardinhas e definindo o comportamento dela. Mas sardinhas inteligentes como que nós somos, a gente olha e fala, pô, aqui ó, é que eu estou na frente do preço aqui. Aqui ó, é um ótimo momento para entrarmos, né? Aqui é um ótimo momento para entrarmos, né? Basicamente aqui seria o melhor momento, que a gente viu que cruzou para cima e poderia entrar aqui. Desceu um pouquinho, mas vai subir. É um comportamento normal de preço. O preço não estilinga para cima, né? Ele vai subindo, fazendo essas ondas, né? Então não tem que ter pressa. Tem que ter pressa, tem que ter inteligência. Tem que olhar o preço e falar: o comportamento dele até então é um comportamento padrão, comportamento comum de preço, né? Você nunca vai, não pensa que você vai olhar, vai falar, putz, tocou no suporte, vai ricochetear com força lá para resistência, eu vou fazer meu trade em 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Pode acontecer, falando que não vai acontecer, mas a gente nunca vai achar. Nunca é muito forte, mas dificilmente a gente vai achar o ponto de entrada ideal que a gente fez o trade. Dificilmente a gente vai achar o fundo, dificilmente a gente vai achar o topo, mas a gente tem que pensar com inteligência. Pois bem, particularmente eu, entraria aqui, ó, bem antes, né? Eu ter se passado muitos minutos e eu teria entrado aqui, ó, 5 horas da manhã. Agora são as 10h38. Ter passado mais de 5 horas e não ia ter feito nada e ainda tá no negativo no meu trade, né? Mas o comportamento aqui dele tá padrão, é o esperado. Ele tá aqui sambando, sentando e saindo do suporte dele. Então tá tranquilo, não tem que apavorar, realizar prejuízo nem nada. Agora, logicamente, se o preço começar a descer aqui muito forte, eu vou estopar uma operação. Mas se o preço continuar aqui e ficar brincando, eu vou deixar ele seguir o caminho dele, né? Até a resistência, é onde que eu espero que chegue, né? Deixa eu ver aqui onde seria a resistência do preço. Tá um pouco indefinida. Eu colocaria algo em torno do último topo. Aqui que também bate com esse. Bate com esse. Eu colocaria algo em torno de... Não, aqui está muito alto. Eu colocaria algo em torno disso daqui, ó. Essa projeção de preço que eu acredito que se realize, uns 6%. Não nos próximos minutos, né? Talvez nas próximas horas ou alguns dias ele vá bater aqui novamente. Mas é isso que eu queria explicar para vocês sobre suporte e resistência. Bom, eu acho que essa parte já está bem explicada. Não tem muito o que ficar falando disso, né? Muito mais treino, né? Eu vou passar mais exercícios de como traçar suporte e resistência. E a gente vai aprendendo isso com o decorrer dos trades, com o decorrer das aulas, né? Eu vou aproveitar aqui os minutos finais para apresentar para vocês duas técnicas, né? Na verdade eu só uso suporte e resistência, eu traço eles, analiso.
por exemplo, o EOS aqui tá bárbaro, tá sensacional para entrar como entrada aqui de compra. Eu entrarei aqui muito confortavelmente agora, bem tranquilo, né? Mas também existe outra, assim, do mais, ele está fazendo topos e fundos. Deixa eu sair daqui da frente da câmera. Ele está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Perdão, descendentes. O que isso significa? Significa que ele está em queda. Eu entraria aqui? Entraria. Existe um conflito muito grande entre suporte, resistências, topos e fundos ascendentes, descendentes, Fibonacci e tudo mais. O ideal é que você entre sempre, isso eu vou explicar com mais calma depois, tá? Mas que você entre sempre com topos e fundos ascendentes e suportes e resistências ascendentes, no qual o suporte atual, que é esse daqui, nesse caso, tá ascendente ao suporte anterior, que era esse daqui, ó. Seria uma linha mais ou menos aqui. Vou traçar ela aqui para ilustrar melhor. Seria essa daqui. Então, o suporte atual tá maior? Tá. O suporte atual é esse, tá maior que o suporte anterior. Se tivesse no topo e fundo ascendente, seria mais tranquilo ainda fazer o trade, né? Mas existem dois tipos de técnicas que agora que eu vou ilustrar para vocês, né? Vou demonstrar para vocês. Eu faço dois tipos de trades, né? Sempre eles sendo trades naked, que eu falo sem indicador, sem nada, só no gráfico, em price action puro. Existe uma estratégia que eu uso que é essa, que eu acho muito confortável, muito tranquilo de fazer, sem tantos riscos, rápida, coisa de operar 1, 2 horas por dia em time frames de 15 minutos, até de 1 hora mesmo, né, para fazer swing trades, que é bem confortável fazer, é o suporte e resistência. É muito simples, traçou o suporte e a resistência, o EOS aqui está muito confortável para comprar, compro e espero, né? Coloco um stop, logicamente, na Binance, isso já vou explicar para vocês lá na ferramenta. E pronto, e deixa o trade acontecer, ele subir no preço até realizar o que eu quero. Muito confortável. Mas existem outros que eu uso para day trade. E depende muito do dia, eu uso hora um, hora outro, tá? Então eu vou explicar para vocês agora como que eu traço Fibonacci, como que eu uso Fibonacci. Eu venho aqui em indicadores e coloco um indicador chamado zigue-zague. É o único indicador que eu uso aqui no TradeView. Tá carregando, ele demora um pouquinho. Tá bom, Fibonacci. Perdão, zigue-zague. O zigue-zague a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Cada ativo tem uma memória de preço, tá? Tem uma memória. O que que significa? O que eu quero dizer que cada ativo tem uma memória? Cada ativo, cada criptoativo tem um padrão e uma configuração de zigue-zague diferente do outro. A gente não pode usar a mesma configuração para todo mundo, tá? E como que eu configuro isso? Como que eu vejo qual que é a melhor configuração? Isso é feeling, né? Mas a partir do momento que você descobre a configuração ideal, por exemplo, no EOS, você pode usar ela para todo sempre. A não ser que ocorra algo surreal na moeda, um fork, uma notícia muito bombástica que faça o preço cair muito. Subir não tem problema. Agora, quando o preço ocorre um dump muito grande, é a hora de refazer a configuração. Como que é feita essa configuração, né? Você coloca aqui no zigue-zague e você escolhe um desvio em porcentagem e uma profundidade, né? Vou colocar um para você ver como é que vai ficar no gráfico aqui, né? E vou colocar o desvio. Como que é o desvio? Você tem que entender que o desvio, quando você olha o desvio, ele tem a configuração do desvio, você tem que fazer topos e fundos perfeitos, eles têm que se encaixar no gráfico. Aqui não está tão encaixado. Eu vou colocar 2% para você ver como é que vai ficar. Você está vendo que ficou mais encaixado no gráfico? Ficou algo mais
realístico assim com o que está acontecendo com os preços. Antes estava muito espaçado, agora está mais encaixado. Normalmente eu uso uma configuração assim, que ela fica mais encaixada no gráfico, né? Então tá bom. Como que eu traço um Fibonacci a partir disso? O traçado de um Fibonacci, ele é bem simples aqui, né? O que você faz aqui? Eu procuro pegar, só de olhar aqui, eu estou vendo que não tem tanta oportunidade de Fibonacci. Talvez tenha aqui, né? O que eu procuro ver? Isso você tem que treinar seu olho, né? O gráfico tem que estar assim, ó. Vamos supor, eu vou me colocar do outro lado para não atrapalhar. O gráfico tem que estar mais ou menos assim, né? O que você tem que treinar? Aí que tá. Agora é o pulo do gato. Tá vendo que isso é um fundo e aqui é um topo? Tá vendo? Um topo alto, um fundo alto, um topo alto. Aí caiu o preço lá embaixo. Isso é ótimo. E gerou um outro topo, né? Porque é um zigue-zague. Aqui é um sinal de alerta extremo, tá? Como que eu explico isso para vocês entenderem qual que é o momento de traçar a Fibonacci? Na minha concepção, existem N pessoas que traçam de N formas diferentes. Mas se você pegar todos os vídeos da internet, ninguém ensina a estratégia, ninguém ensina as coisas que eu estou ensinando de suporte e resistência e Fibonacci de uma maneira prática, usual, que você use e ganhe dinheiro e faça trade. Ninguém ensina. Fibonacci o pessoal vai lá e traça não, traça onde quer no gráfico, não ensina onde que é, não coloca nem zigue-zague. Fala, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo, traça. Tem muita lógica, né? E eles sempre traçam no momento em que sabe que vai subir o preço, né? No passado, né? E assim é muito simples. Tem que ser no presente, tem que passar o que ocorre de verdade. Então, esse é um ponto, essa é uma aula muito importante para vocês entenderem isso. Então vamos lá. A estratégia é assim: um fundo maior, o fundo anterior maior que o fundo atual, né? O fundo atual tá aqui, né? Mas tudo bem, vamos considerar que é esse daqui, né? Tá meio estranho ele aqui embaixo, mas vamos considerar. O fundo anterior maior que o fundo atual, né? E o próximo fundo, que é esse daqui, maior que o anterior. É difícil explicar, mas é basicamente, se vocês já ouviram falar sobre cabeça, ombro e perdão, ombro, cabeça e ombro, é basicamente um ombro, cabeça e ombro ao contrário, né? Aqui seria um ombro, tá vendo? Aqui uma cabeça e aqui o ombro, né? Então quando o fundo anterior aqui, o fundo anterior, o antepenúltimo fundo, vamos falar assim, tá maior que o penúltimo fundo, a configuração tá legal. Próximo fundo tá maior que o penúltimo fundo, tá perfeito. Já pode traçar Fibonacci. Como que eu traço o Fibonacci aqui? Vamos supor que no gráfico a gente só está vendo o gráfico assim, ó, tá? Esse é o gráfico que a gente está vendo. Os preços ainda não decorreram, né? Então eu olhei e falei, putz, peguei rápido aqui essa configuração de fundo. Olhei e falei, putz, ombro, cabeça, ombro ao contrário. Basicamente o preço vai subir. Isso é um formato psicológico do preço subir, igual o ombro, cabeça, ombro ao contrário, que é psicológico do preço descer. Então você olhou aqui e falou, putz, beleza, tá essa configuração assim, né? Parece um triângulo mesmo, né? Parece. Tá o fundo aqui, outro fundão e um fundo de novo mais ascendente. Eu vou traçar o Fibonacci. Como que eu traço o Fibonacci? Eu pego aqui retração de Fibonacci, tá vendo?
coloco no fundo, clico no fundo uma vez, vou até mais ou menos o topo aqui, ó, aqui seria o topo, né? Meu mouse tá ruim hoje. Aqui seria o topo. Aqui seria o topo, tá vendo? Mas aí, como o Fibonacci, eu acho meio estranho esse Fibonacci daqui. Mas como o Fibonacci ele não expande até onde a gente tem que ir, eu pego ele e coloco um pouquinho para frente, tá? Mas respeitando o topo aqui em cima, tá vendo? Respeitando o que ele tá batendo aqui. Fibonacci, para quem não conhece, esqueci o nome dele, o primeiro nome dele. Nossa, eu amo esse cara, mas esqueci o primeiro nome dele. Fibonacci criou ele não criou a sequência, ele mais divulgou uma sequência de Fibonacci, que é um número somado com o número anterior, tal. Eu recomendo vocês estudarem o que é Fibonacci no trade para não deixar a aula muito grande, tá? Mas basicamente ele descobriu que o número 618 é o número de proporção áurea, é o número perfeito, Φ, né? PHI que a gente fala para quem gosta de matemática, né? É o número perfeito. Então, o que ele fala? O que esse traçado de Fibonacci, de tração de Fibonacci mostra pra gente aqui? Você lembra que eu mostrei para vocês aqui o topo, né? Que vocês traçaram aqui bonitinho? O que acontece? Assim, é mágico. Assim, a explicação não é muito científica, ainda não é tão usual, mas na minha concepção é como se fosse algo psicológico dos traders, né? Igual suporte e resistência. A gente viu esse topo, olha o que acontece com o preço, que interessante. Ele começa a descer, 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 descer e vai aqui, ó, que é o 618, ó. Ele vai até o 618. Aqui você compra. E onde você vende? Aí é um negócio bem particular. Eu normalmente vendo no 236. Ele chega e ultrapassa o 236 aqui, né? Eu faria 2,60% de lucro. E onde eu coloco o stop? Aqui no 1, né? Um stop seria de um pouquinho abaixo do 1 aqui, né? Seria de 2,16, né? Seria quase 1 para 1 aí de risco retorno. E gente, é um negócio que realmente é surreal. Ele vai lá em cima, bate, desce. Tem que ter essa configuração que eu mostrei para vocês, que é basicamente um ombro, cabeça, ombro ao contrário. Você traça o Fibonacci, ele vai certinho lá embaixo e depois sobe até o 236. Tem vezes que eu faço, raramente, tá? Normalmente eu coloco um 236 e pronto, não quero nem ver mais. Mas raramente eu faço o seguinte, eu faço duas mãos. O que é duas mãos? Eu coloco uma saída no 236, metade do meu pote, no 236, e outra metade aqui no zero. Normalmente quando ele está com força, ele sobe bem rápido, ele consegue ultrapassar facilmente isso, né? Então, basicamente, Fibonacci é isso, né? Fibonacci, na verdade, são níveis, né? Esses números aqui de Fibonacci, a sequência de Fibonacci é dada com a soma dos números anteriores, tipo 0, 1, aí 1 mais 0 é 1, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, e vai somando. Esse 618 basicamente é a divisão do número atual pelo número anterior. E vai dar 618. Aí tem a multiplicação, tem uma série de experiências que eles fazem com esses números de Fibonacci, que eles conseguiram vários dados interessantes, fórmulas interessantes, e como isso interage bem com a natureza, formato de coisas na natureza, formato de preços em trade, enfim, uma infinidade de coisas que nunca ninguém consegue explicar com exatidão, mas é algo de cunho psicológico que realmente acontece nos preços com trade. Então a gente pode ver que aqui funcionou muito bem. A gente traçou até o topo. Pode ver que a gente vai comprar sempre no 618. Sempre se pode comprar com força aqui no 618. E despejar ele no 236, 382. São os níveis aqui 0.236, 0.382. São os níveis de Fibonacci, onde o preço vai respeitar esses níveis de Fibonacci, desde que você trace corretamente o Fibonacci igual eu tracei aqui. Essa técnica de traçar o Fibonacci dessa maneira
É algo com que uma pessoa me passou, né? O Rafael, uma pessoa que eu tenho um enorme carinho por ele. É um cara que, um trader super, 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 super bom, né? As pessoas hoje têm muito receio de passar conhecimento ou quer fazer vídeo e não ensina como que é a essência das coisas, né? E esse vídeo está explicando claramente como você fazer trades com consistência, com segurança e ganhar dinheiro e fazer o trade certo, né? O que eu faço sempre é o que eu fiz aqui para vocês, não tem muito mistério, não é complexo, não é nada demais. Quando as coisas são simples, as coisas estão certas. Quando não são simples, são extremamente complexas, elas estão erradas, né? Então, primeira coisa que você faz, coloca o suporte e a resistência. Segunda coisa que você faz, se você não fazer o trade pelo suporte e pela resistência, você pode fazer o trade por Fibonacci, caso você encontre no zigue-zague, você encaixa o zigue-zague dentro do gráfico, porque normalmente quando você coloca ele vai ficar meio espaçado, vai ficar um gráfico estranho. Você encaixa ele dentro do gráfico, com qual ele vai ficar com topos e vales, né? Perdão, com topos e fundos mais certinhos com a linha que você colocou do zigue-zague. Ali você tenta achar um ombro, cabeça, ombro invertido. Você acha no ombro, cabeça, ombro invertido. Você traça o Fibonacci. 90% das vezes vai dar muito bom. Vai dar certinho, vai subir o preço demais, 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 demais. No começo da aula eu estava falando aqui que eu entraria no EOS. Vocês podem ver que passou alguns candles e ele está se mantendo no suporte, né? Não tem muito o que fazer, tem que esperar. Está se mantendo no suporte. Então, vamos esperar como que vai ser o desenrolar aí das próximas horas aí, né? Próximo vídeo eu posso até demonstrar como é que ficou. Mas é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei passar o máximo possível de conhecimento em um curto espaço de tempo. Basicamente é sempre assim que eu faço trades, né? De maneira naked, sem, sem média móvel, sem. Normalmente eu uso média móvel para analisar tendência, tá? Mas a tendência você pode analisar mesmo com suportes ascendentes ou com topos e fundos ascendentes. Uma tendência mais forte, né, que o pessoal costuma fazer é algo que eu até abro mão de, de fazer, é colocar uma média móvel de 200 e... Deixa eu abrir aqui. Colocar uma média móvel de 200 períodos. Colocar ela mais grossa. Eles mudaram aqui bastante o trade, viu? Colocar uma média móvel de 200 e essa média, se o preço estiver acima dessa média, quer dizer que a tendência é de alta. Se estiver abaixo da média, a tendência é de baixa. Coisa que eu não gosto muito de usar, mas para quem está começando é interessante para poder ver como está o comportamento do preço. Eu, por muitos anos, eu fazia trade só com uma média móvel de 200. Eu via que quando o preço cruzasse para cima da média, que nem nesse caso, eu comprava e esperava. Esperava até ele cruzar para baixo da média. Esse trade dá certo? Dá, né? Aqui daria 16% em 3 dias, é bastante coisa. É o correto a se fazer? Por exemplo, aqui também ele cruzou para cima a média, mas depois descruzou aqui, ficou pouquinho, 3,20. É, em um dia e 12 horas. Aí aqui ele não cruzou mais e está descendo o preço. É um trade confortável para se fazer? É muito confortável. Vai dar certo sempre? Não, não vai dar certo sempre. Vai ter uma hora que ele vai dar errado. Mas para quem está aprendendo, para quem está no começo, que nem aqui, ó, tá vendo que o preço fica sambando em cima da média móvel e aqui é um stop. Não tem jeito. Não vai dar certo sempre. Aqui subiu o preço e aqui desceu. É um stop. Não vai dar certo sempre. Então é algo que você tem que
colocar ele, eu até aconselho vocês colocarem ele para quem está iniciando, para poder ter uma melhor visão do que está acontecendo, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula realmente explica quase tudo, né? Para quem tem um pouquinho mais de conhecimento de trade, não é tão iniciante, é uma pessoa que tem um conhecimento mediano, sabe que o que foi passado aqui basicamente é o que, se você usar, vai dar super certo. Vai ser o ideal para você fazer trades e ter bastante ganho consistência. Olha o que aconteceu no próximo candle que abriu agora de 15 minutos. O preço está subindo aqui, né? Pouquinho, mas está subindo e está respeitando de novo o suporte. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Compartilhe, porque é um conhecimento bem legal, né? Eu não sou o melhor trader do mundo, nunca serei, mas sou um trader que sou um amante do open source, sou um amante do conhecimento livre, e sempre quero passar o melhor conteúdo para vocês, né? Tá certo que os meus vídeos não são tão bons, né? Não sou youtuber, mas basicamente é isso. Espero que vocês assinem o meu canal, curtam o vídeo se você gostou, ou coloque o dislike se vocês não gostaram. Compartilhe com os amigos, ative as notificações e até uma próxima aula, pessoal. Um grande abraço aí para vocês e um bom começo de semana pra gente.